Boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos aí mais uma vez ao nosso evento, ao ciclo de palestras sobre metodologia da pesquisa. Hoje nós temos aqui conosco o professor Ricardo Limonge. Professor, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. O professor é doutor em administração, na linha de estratégia de marketing pela FGV, com estágio pós-doutoral também na Cornell University, pós-doutorado também em economia comportamental aplicada ao marketing pela Universidade de Brasília, e pós-doutorado em machine learning aplicado ao marketing pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É professor também do programa de pós-graduação em administração da Universidade Federal de Goiás e da Universidade Federal de Uberlândia. Alguns recados iniciais aqui, pessoal, que estão nos acompanhando aqui. Para receber toda a comunicação do evento e também os certificados, é necessário que vocês se inscrevam no evento, no Event 3, tá? Vou deixar aqui no chat, compartilhado com vocês o link. E também assinar ao final da palestra a lista de presença que eu vou compartilhar também no chat, tá? Então, atentem-se a isso, porque toda a comunicação está ocorrendo por meio do site oficial do evento, tá? Então, professor, mais uma vez, muito obrigada, né? O evento aqui é organizado no âmbito do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal, também em parceria com a Universidade Estadual de Santa Cruz e também com a Universidade de Lisboa. Então, professor, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. O pessoal que tiver dúvida, já vão deixando aqui no chat, tá? Que é para ser bem uma troca de ideias aqui, uma conversa mesmo com o professor. Então, muito obrigada e já passo a palavra, então. Bem, pessoal, então, formalmente agora, muito boa tarde para todos e todas. Inicialmente, agradecer bastante aqui o convite, a interação com a Ariê, a oportunidade de aproximar também aí do programa de pós-graduação em Direito, né, tanto da UFSC também, de outros ambientes aí, assim, bacana. Vocês vão perceber grande parte do que eu vou tentar bater um papo com vocês aqui é de uma perspectiva um pouco mais multidisciplinar. Eu já tive o prazer de conhecer e conversar com muitos colegas da UFSC, só que mais no meu contexto, né, que é do PPG-ADM, inclusive agora em setembro, um dos principais eventos da minha área vai ser justamente na UFSC, que é o ENAMPAD. Provavelmente a cidade vai ficar mais lotada ainda, com a quantidade de pessoas que vão estar visitando vocês aí por causa desse evento na área de administração. Bem, a expectativa, pessoal, bater um papo sobre alguns contextos e mostrar uma ferramenta que pode ser bastante útil para vocês. Como necessariamente nós estamos falando aqui de um contexto ligado para pós-graduação, eu tive a grande oportunidade agora, desde maio desse ano, de estar como editor-chefe de uma revista científica, que é na minha área de administração, que é a Brazilian Administration Review, que é a BAR, e tem sido uma oportunidade muito bacana, que era vinculada à principal associação que nós temos em administração. Grande parte do que eu vou conversar com vocês e bater um papo aqui também é justamente uma forma de mostrar tanto uma expectativa ou até mesmo, né, uma perspectiva que consiga unir tanto a lógica de autor, também de revisor, muitas vezes, e agora também de editor. Todos aqui, acho que aí, até certo ponto, se me permitem generalizar, existe um grande desafio hoje em saber efetivamente o que pode e não pode com o uso de inteligência artificial. Infelizmente, cada vez mais estão aumentando os casos, né, de erros ou problemas éticos. Eu tenho sempre mencionado que talvez nós estejamos num momento extremamente importante para todos os agentes, tá? Desde programas, professores, alunos, a comunidade científica de maneira geral, para que de alguma forma nós possamos efetivamente pensar a melhor estrutura em relação a como que de fato nós vamos usar a inteligência artificial ao longo da pesquisa. De maneira geral, vocês podem ter certeza que esse uso, ou até certo ponto, o crescimento, né, de inteligência artificial, necessariamente ele não vai mais retroceder. A tendência agora, literalmente, é só avançar. E isso, obviamente, vai trazer alguns desafios para todo mundo. Só que, necessariamente, não sei aqui, até se vocês puderem me contar, por gentileza, aqui no chat, a Ariel gentilmente liberou aqui, eu consigo ver vocês aqui na conversa. Se vocês usam alguma plataforma de IA, se puderem me contar aqui, que eu já consigo até puxar alguns exemplos, alguns contextos, e, obviamente,
algumas dúvidas que vocês tenham mediante a conversa aqui para eu entender um pouquinho mais a melhor forma de contribuir, tá bom? Bem, inicialmente já me coloco aqui à disposição para que a gente possa bater um papo. De maneira geral, eu acabo... quando eu subi o slide aqui, deve ter dado uma inversão aqui, mas sem problemas. De maneira geral, eu fico sempre tentando contribuir, acho que está, obviamente, bastante ligado à área de ensino, então, à medida que vocês estiverem fazendo pesquisa, quiserem trocar uma ideia, vai ser sempre um grande prazer. Um dos pontos positivos, até para vocês terem uma ideia, a título de curiosidade, a minha imersão nesse ambiente de inteligência artificial, obviamente, com contexto de pesquisa, tem aproximadamente 1 ano, e eu tenho ficado bastante impressionado, né? Se vocês talvez já tenham feito algo como eu, se vocês jogaram em alguma plataforma de rede social, por exemplo, essa discussão de IA em pesquisa, IA em ciência, alguma coisa assim, a quantidade que nós temos hoje de plataformas de treinamento, de professores falando sobre isso é muito importante. Eu acho que é uma forma de democratizar o acesso. Só que, de antemão, algo que eu sempre tenho tentado falar nos meus canais, no pessoal que tem dado oportunidade de conversar, assim como foi dado aqui, novamente reitero os agradecimentos, é uma expectativa da gente conseguir entender a perspectiva a qual eu enxergo inteligência artificial, não só em pesquisa, tá? Mas também levando para uma perspectiva um pouco mais ligada para o uso de tecnologia. Eu vejo que tanto a inteligência artificial, mas também a tecnologia tem que ser meio no processo. Então, ela vai melhorar, ela vai facilitar todo o procedimento. Só que, se eu levo ou se eu me atenho um pouquinho mais em relação ao contexto em que necessariamente estou falando aqui em pesquisa, eu tenho que, obviamente, dominar o processo científico. Eu tenho que dominar, montar um problema de pesquisa, eu tenho que dominar o processo de redação científica, de montar um bom problema de pesquisa, como fazer uma boa revisão da literatura, método, dentre outras sessões em que vocês, obviamente, já têm habilidade para desenvolver. Por quê? De maneira geral, o que eu tenho visto e tenho tentado falar nos ambientes é sempre a seguinte perspectiva, que a inteligência artificial tem que ser meio e não fim. Eu tenho total consciência também como autor, né, como escritor de artigos aí como vocês, eu sempre fico pensando que é muito sedutor usar IA, porque parece que toda aquela curva que você iria gastar horas e horas sofrendo, por assim dizer, em escrever um parágrafo, e provavelmente muitos de nós aqui já tivemos aquela crise, né, que você tem que escrever alguma coisa e o cursor fica só piscando e a tela branca. E de repente você vê ferramentas ou plataformas como o próprio ChatGPT, para ficar um pouco mais genérico em relação às plataformas de IA, e como aquela efetivamente pode ser uma grande ajuda. Só que, obviamente, existem algumas limitações para os outros lados, tá? Se vocês quiserem também, fiquem super à vontade, grande parte de tudo que eu acabei estudando, principalmente no ano passado, está disponível no YouTube. Então, ali tem uma disciplina que eu ofertei no ano passado aqui na Universidade Federal de Goiás, e alguns vídeos que eu tenho soltado, algumas palestras também, novamente como forma de contribuir e de uma forma de divulgar. Por quê? Eu percebi que alguns elementos em que eu vou estar batendo um papo com vocês aqui vai estar ligado bastante à forma com a qual eu tenho trabalhado e também a forma com a qual eu enxergo ciência, tá? Por quê? Tão importante quanto todos nós aqui efetivamente desenvolvermos a ciência, desenvolvermos a expectativa, algo que vai sempre me chamar a atenção é como que de fato eu estou compartilhando, como que de alguma forma eu estou publicizando esse material. Por quê? Necessariamente, à medida em que eu consigo efetivamente fazer uma boa ciência, seguindo os limites éticos e de contribuição, eu tenho que fazer com que essa pesquisa chegue em todas as pessoas. E aí já coloco para vocês uma certa limitação. Quando eu começo a pensar no uso de inteligência artificial em pesquisa, de alguma forma nós temos uma limitação. Por quê? Necessariamente, quanto mais material, quanto mais artigos necessariamente a inteligência artificial conseguir identificar, obviamente mais ela vai aprender. Então imagine mais ou menos com o seguinte contexto. À medida em que vocês pensam que cada vez que sai um novo artigo, é como se eu tivesse uma pessoa, um ser humano, indo lá e colocando essas informações. E à medida em que eu estou colocando essas informações, eu preciso que necessariamente essas informações ou esses artigos, necessariamente, eles sejam, obviamente, abertos. Talvez você já tenha visto, por exemplo, alguns artigos que têm um cadeado aberto na parte de cima. São artigos ou revistas também que nós chamamos de acesso aberto, ou Open Access. Basicamente é o seguinte, as plataformas de inteligência artificial, por exemplo, eles vão conseguir ter acesso. Ao conseguir ter acesso, para vocês terem uma ideia,
algumas plataformas, são umas que eu vou mostrar para vocês no canal, tem outras discussões também. Algumas plataformas já mapearam, para vocês terem uma ideia, um pouco mais de 280 milhões de artigos. Imagina o volume, e obviamente eu estou falando de todas as áreas do conhecimento. Qual que é o grande efeito para isso? Se eu estou falando necessariamente de uma área de tecnologia, eu estou falando, obviamente, que quanto mais informação eu tenho, quanto mais dado eu tenho, necessariamente eu consigo operacionalizar. Então, até como forma de contribuir para que vocês ampliem a caixinha de ferramenta de vocês, aqui nesse link vocês vão ter acesso a tudo que eu estou apresentando aqui para vocês, e vocês têm acesso também a uma série de ferramentas que, obviamente, têm algumas características, tá? Então, primeiro assim, ó, desde meados do ano passado, existem algumas plataformas, como Elicit, dentre outras, em que ele fica muito claro que, efetivamente, o uso de inteligência artificial virou um negócio muito lucrativo, tá? Pensando aqui como pesquisadores, de maneira geral, eu tenho algumas formas de conseguir ter acesso às plataformas e usar, e, obviamente, inserir isso na minha pesquisa. Eu posso fazer uma assinatura, e eu estou falando de plataformas que vão de 9 até em torno de $25 por mês, e aí, né, no Brasil, a gente está com o dólar sofrendo altas históricas aí, então isso, obviamente, acaba ficando mais caro para todos nós, enquanto pesquisadores. Algumas dessas plataformas, que, obviamente, estão ligadas aqui no contexto da pesquisa científica, acaba tendo outro contexto. Por quê? Grande parte das plataformas vão deixar ou vão permitir que eu faça uma parte das análises ou uma parte de até certo ponto de uso, obviamente limitada. Então, pense mais ou menos o seguinte: toda vez que eu peço para o artigo, para o ChatGPT ler o meu material, eu peço para ele fazer uma sumarização, eu peço para que efetivamente ele me ajude escrevendo alguma coisa, ele tem que usar o recurso da máquina dele. Então, grande parte das plataformas começam hoje, que para nós pode ser inclusive bem vantajoso, nós vamos poder, por exemplo, pagar por artigo trabalhado. Então, imagina o seguinte: você está montando o teu referencial teórico, você montou um protocolo, e nesse protocolo você selecionou uma série de artigos. E, de repente, você chegou no quantitativo aí de 100 artigos, em que você, de fato, entende que é o escopo necessário para você conseguir operacionalizar. As plataformas, você vai pagar centavos de dólar para conseguir fazer a avaliação. Então, se torna muito mais acessível. Nesse link, vocês vão conseguir encontrar, então, uma série de plataformas, já que eu estou, à medida que eu vou conhecendo e vou, obviamente, trabalhando com algumas delas também, categorizada, então, por se é revisão da literatura, se ajuda na escrita, se ajuda em análise de dados. Então, uma forma, que uma sugestão que eu tenho dado é de, se vocês acharem que faz sentido, coloca nos favoritos de vocês a categoria para vocês poderem conhecer. Às vezes, alguma plataforma que até então você conseguia fazer um quantitativo maior de análise, de repente já não consegue, então tem alguns aspectos interessantes a serem efetivamente aí operacionalizados. E uma coisa que vale a pena também de aproveitar, e esse é um dos motivos em que geralmente eu faço questão de compartilhar os materiais, é uma discussão sobre ciência aberta, tá? Independente da área do conhecimento hoje, acho que é uma área que vale a pena ser mencionada. Por quê? Ciência aberta nada mais é do que nós, enquanto pesquisadores, sermos transparentes em todo o processo de pesquisa. Então, imagine o seguinte: a forma com a qual eu limitei o recorte teórico, a forma com a qual eu analisei meus dados, a forma com a qual eu coletei, tudo isso é importante porque, a partir do momento em que eu consigo ser transparente, toda e qualquer pesquisador ou pesquisadora, eles vão conseguir pegar necessariamente aquilo que eu fiz e consigam replicar. Pensem mais ou menos no seguinte paralelo. Todos os artigos que vocês leram até agora, obviamente, muitos de nós aqui estamos em diferentes momentos assim, de estudo, ou até mesmo de certa pesquisa. Provavelmente vocês já devem ter tido contato com revistas, obviamente, melhor ranqueadas em relação ao fator de impacto, em que geralmente, por exemplo, você não consegue entender como que determinado artigo foi feito. Como é que ele levantou o dado? Como é que ele analisou? Como é que, de fato, qual que é o objetivo? Qual que é o problema de pesquisa dele? Então, são elementos que necessariamente vão fazer bastante sentido para operacionalizar. E fica aqui um convite depois para vocês poderem conhecer um pouquinho mais. Se alguém quiser mais informações, eu estou à disposição de vocês para que nós possamos bater um papo também. E necessariamente isso acaba, obviamente, tendo um grande impacto, mais ou menos no seguinte aspecto. Enquanto processo de pesquisa, e aí, obviamente, eu vou me limitar um pouquinho mais ao contexto da inteligência artificial, em que é justamente a questão da replicabilidade. Vamos imaginar o seguinte:
Muito de nós aqui, até pelo contexto em que a Ari efetivamente nos apresentou, muito de nós estamos dentro de um contexto público, então grande parte do nosso acesso é inclusive da mesma rede. Nós temos que entrar no portal CAPES, em periódicos, eu entro lá, faço meu login institucional. Efetivamente, a grande preocupação que eu preciso ter é, será que eu vou ter acesso não só ao material, mas será que eu vou ter acesso também às informações? Vamos pensar então o seguinte, como que as plataformas de inteligência artificial em pesquisa efetivamente vão trabalhar com os dados? E aí eu vou pensar o seguinte, se o teu trabalho, por exemplo, que você está usando, ele seja quantitativo, ele seja qualitativo, ou até mesmo você faça uma pesquisa mista, tá? Para cada uma delas, necessariamente, você vai ter que conseguir ser claro em relação a como que você, obviamente, teve acesso aos dados, mas também como é que, de fato, você conseguiu operacionalizar. Então, uma das grandes tendências hoje para trabalhar, principalmente com o uso da tecnologia, e, obviamente, eu estou me limitando à inteligência artificial, é que a nossa grande preocupação tem que ser conseguir mostrar os dados, ou seja, eu tenho que conseguir explicitar como que efetivamente cada uma das etapas da pesquisa foi feita. Vamos imaginar então o seguinte contexto. Eu disse para vocês agora há pouco em que a inteligência artificial necessariamente ela está obviamente sendo trabalhada ou até mesmo organizada numa seguinte perspectiva. Quanto mais artigo eu estiver trabalhando, quanto mais a informação eu tiver, obviamente ela aprende. Então vamos imaginar o seguinte, necessariamente pode acontecer, por exemplo, daquele artigo não está claro, ou de repente uma informação não está efetivamente transparente. Isso vai fazer com que, por exemplo, a plataforma de inteligência artificial, quando for aprender com o artigo, por exemplo, ele tende, obviamente, a não aprender da maneira correta. Vou dar um paralelo para vocês. Grande parte hoje das discussões, se eu entro um pouco mais no contexto de tecnologia, e se vocês buscarem, por exemplo, dentro do Google, vocês conseguem, inclusive, alguns financiamentos, né, alguns editais que, obviamente, contribuem com pesquisa, seja na área de privacidade dos dados, seja em questões até mesmo legais, né, que vocês conhecem muito bem. Mas grande parte da discussão é verificar como que, de fato, eu consigo treinar meu algoritmo da forma correta. Então, basicamente, quando eu começo a pensar numa resposta do ChatGPT, ele parte de uma verdade única. Então, obviamente, eu tenho que dar para ele a informação correta. Então, efetivamente, a forma com a qual nós conseguimos efetivamente gerar esse conhecimento e validar vai fazer sentido. Por quê? Grande parte do processo, se eu levo isso para uma discussão um pouco mais editorial, depois que eu submeto meu material, por exemplo, ele tem um editor que vai dizer se o trabalho, na visão dele, tem coerência ou não para seguir, e esse processo depois é validado basicamente por quem está envolvido na avaliação. Só que necessariamente a inteligência artificial vai fazer com que aquela informação previamente avaliada por um grupo de pessoas, ela se torne como conhecimento geral. E, obviamente, isso vai ser um grande desafio nesse contexto também. Para vocês terem uma ideia de como é que isso está gerando um grande impacto, e até certo ponto, independente da área do conhecimento. Como vocês estão vendo aqui na tela, tem uma palavra bem destacada, que é chamada de retratação, tá? O que isso quer dizer para nós possamos levantar um pouquinho mais uma perspectiva da própria inteligência artificial? Isso não é, infelizmente, não está virando um caso isolado, tá? Isso está realmente generalizando. Se vocês jogarem depois, por curiosidade, dá um print na tela e joga o título depois na internet, vocês vão achar. Qual que foi o problema desse artigo? Para vocês entenderem um pouco um certo impacto que nós temos ao trabalhar, por exemplo, com redação científica com o uso de inteligência artificial. Se vocês derem o zoom, vocês vão perceber que a primeira frase do artigo está assim, ó, certamente aqui é possibilidade tal. Qual que é o problema disso? Esse artigo foi publicado num periódico de alto impacto, um periódico que na área tem bastante reputação. A primeira frase do texto, basicamente, é o output do ChatGPT. Sabe quando você chega no ChatGPT e fala assim, escreva a introdução para o meu trabalho? E aí ele vai falar, certamente, aqui está uma proposta de introdução para o seu trabalho. O que aconteceu? O autor, ou os autores desse trabalho, literalmente deram um Ctrl+C da sugestão do ChatGPT, foram para o documento, deram um Ctrl+V e mandaram exatamente aquela transcrição para o processo editorial. Só que, obviamente, eu estou chamando a atenção de vocês aqui com o uso inadequado de inteligência artificial. Só que, puxar também uma certa característica para outro lado. Imagine o seguinte contexto. Se está logo na primeira frase da introdução, já está essa discussão em que eu estou replicando algo que saiu do ChatGPT. Mas veja,
para quem não conhece tanto o bastidor, por assim dizer, de uma revista científica, quando você manda, primeiro grupo que recebe é uma equipe administrativa, em que vai verificar se está dentro das normas de formatação, toda essa questão de documentação. Depois ele vai para o editor científico, chefe. Esse editor vai dizer assim, ó, o artigo, então ele tem que ler para dizer, ó, o artigo vai ou não caminhar. Depois ele vai para o editor associado, em que é alguém específico num tema, em que vai também ajudar o editor-chefe a avaliar. Se esses dois editores, o chefe e o associado, entendem que o trabalho tem potencial, ele vai mandar para pelo menos 2 revisores. Então, veja, passou para uma equipe administrativa, passou para o editor-chefe, passou para o editor associado e passou por pelo menos aqui, ó, 2 revisores. Ou seja, passou pelo menos por 5 pessoas e nenhuma delas efetivamente identificou esse problema. Então, isso vai levar para vocês terem uma ideia. Tem um estudo que saiu recente, em que um grupo de pesquisadores, eles mapearam os 3 principais congressos da área de computação. Eles tiveram acesso tanto a artigos científicos, mas eles também tiveram acesso aos pareceres. Ou seja, quando você manda para um congresso, alguém que efetivamente avaliou, julgou o seu trabalho. E eles identificaram percentuais acima de 60%, tanto artigos quanto pareceres que estão sendo feitos com o LLM, que é a tecnologia, o algoritmo por trás do ChatGPT. Ou seja, basicamente acaba tendo talvez um grande problema nesse contexto. Por quê? Efetivamente, tanto os autores, mas também os avaliadores estão usando o ChatGPT, ou estão usando tecnologias dessa forma. Qual que é o problema? Daqui a pouco, quem vai acabar fazendo a ciência ou vai ser robô, porque é o robô que escreve, o robô que lê, que horas que efetivamente nós, enquanto seres humanos, vamos contribuir com a pesquisa nesse processo. A Cássia colocou aqui no chat, por exemplo, em que é fácil perceber a linguagem. Exatamente, Cássia, acho que tem um ponto bacana. Depois que efetivamente você começa a escrever e usar bastante ChatGPT, tem um grande vício de linguagem. Se vocês jogarem, por exemplo, depois uma palavra chamada delve, tá? D-E-L-V-E, que é basicamente como se fosse profundidade em inglês, é uma palavra em que alguns pessoal da área de línguas acabou sendo uma palavra em que remete muito à característica de como que o ChatGPT escreve. Se vocês pegarem, por exemplo, a nossa língua, né, no português, vão verificar que basicamente as frases são curtas e ele para e diz isso ou isto é. Por quê? A forma com a qual ele escreve é diferente da forma com a qual efetivamente nós pensamos. Então, necessariamente, qual que é o grande desafio? É até mostrando para vocês um lado do que efetivamente hoje eu posso dizer que é proibido ou é permitido. De maneira geral, quando eu levo uma discussão em relação às revistas científicas, tá? Eu estou dizendo a revista na perspectiva de editoria, ou seja, existem várias revistas, periódico 1, 2 e 3, embaixo de uma grande editora. Ou, em alguns casos, até dentro de uma universidade, que acaba tendo várias revistas. De alguma forma, qual que talvez seja a principal concordância? Não se pode criar nada com inteligência artificial. Você não pode pedir para a inteligência artificial criar a sua introdução. Você não pode pedir para ela criar a tua análise de dados ou ela criar o referencial teórico. Nossa, mas ninguém faria isso. Infelizmente, cada vez mais tem sido feito. Uma série de revistas começam justamente a colocar essa palavra no retratado. Aí você imagina o seguinte, ó. Tudo bem, às vezes pode ter acontecido em que foi um erro, você não percebeu, alguma coisa assim. Só que imagina, a partir de agora vai ter o seu artigo com o teu nome marcado dessa forma dentro do site da editora. Até você conseguir explicar para a academia em que não era a sua intenção, já era. Você tem um baita de um problema nesse caminho. Tanto que, também numa perspectiva mais editorial, o grande desafio nesse processo é a ética ou é a transparência. Só que uma brincadeira que eu sempre faço, não sei se vocês concordam comigo, é a seguinte: infelizmente há boatos em que tem gente que mente. E qual que é o problema disso? A revista vai colocar um template dizendo o seguinte: você usou inteligência artificial no seu texto? E como há boatos que tem pessoas que mentem, vai dizer não usei IA em momento algum. Por quê? Um dos objetivos das revistas, um dos objetivos do processo editorial numa pergunta como essa, não é uma caça às bruxas. É basicamente conseguir identificar aonde e como está sendo usada a inteligência artificial nas pesquisas. Provavelmente, muitas das universidades, as quais ou nós conhecemos, ou estamos estudando, ou trabalhando, ainda está, de alguma forma, se organizando em relação aos seus comitês
para identificar as regras de uso de IA. Não é algo assim que é uma verdade, vamos usar desta forma, alguma coisa nesse sentido. O Pedro colocou aqui no chat, por exemplo, 3 boas plataformas de IA que, de alguma forma, são bastante usadas e, obviamente, com contextos diferentes, tá? O Pedro mencionou, por exemplo, o Elicit, é uma plataforma em que você consegue, por meio de algoritmo de linguagem de processamento natural, você consegue fazer leituras e amarrações de uma série de artigos. Então, esse é um ponto interessante. O próprio Elicit, Pedro, obrigado aí pelo comentário, você paga moedas, ou seja, você compra créditos. Então, é uma forma até acessível de fazer. Vocês entenderem mais ou menos como é que ela funciona. Você tem 100 artigos e, por exemplo, você quer colocar no teu trabalho ou você quer avaliar quais os métodos e quais as teorias usadas em 100 artigos. Nós, enquanto seres humanos, sim, eu conseguiria fazer isso. Só que imagina o tempo que eu gastaria para pegar artigo por artigo, fazer a identificação. Isso a Elicit faz de maneira automatizada. Você sobe o artigo e faz todo esse fichamento automatizado. O próprio ChatGPT, que o Pedro também menciona, teve, obviamente, ainda está aberto, né, o 4O, ou 4Omni, que é essa plataforma, que até então era, digamos, exclusiva, a questão de você subir arquivo aos pagantes, torna muito acessível para fazer análise, discussões. Ontem, por exemplo, eu estava com uma colega e as referências que ela me mandou estavam, por exemplo, ainda em APA, e a revista que vai ser enviada agora é uma BNT. Subiu o arquivo lá, falou, converte isso aqui para mim, a BNT resolve meu problema em segundos. Então, é uma questão de como é que você pode levar, novamente, amarrando com essa questão do uso, o que de alguma forma hoje é uma expectativa, tá, efetivamente a ser usado. Necessariamente, o que eu preciso operacionalizar eu posso revisar meu texto, mas eu não posso criar. Por que eu estou dando esse argumento? A última plataforma que o Pedro mencionou para a gente aqui chama Jenny, tá? Basicamente, essa plataforma, ela escreve todo o seu texto. Para vocês terem uma ideia, vocês pegarem e jogarem na internet, ele vai fazer mais ou menos o seguinte, vocês entenderem o poder hoje. E hoje, se vocês me perguntarem assim, tá, mas então a inteligência artificial, ela hoje faz uma pesquisa toda? Sim. Desde encontrar um problema de pesquisa relevante até formatar o documento para submissão. Para tudo hoje você tem uma inteligência artificial no meio do processo. Para vocês terem uma ideia, o que a Jenny ou Deny efetivamente ela faz? Você tem primeiro uma tela, que nessa tela você coloca um briefing. Eu quero um trabalho sobre LGPD. Ponto. Automaticamente a plataforma já mapeou os 200 e tarará milhões de artigos. E ele já vai dentro daquela base dele, pega as palavras-chave, bate e já separa uma literatura para te sugerir. E ele vai montar primeiro como se fosse um sumário. Ele vai te fazer uma recomendação de como, por exemplo, o teu artigo poderia estar estruturado. Na sequência, para cada uma das sessões, você coloca o mouse e aperta Tab e ele vai escrevendo todo o seu trabalho. Literalmente, sessão a sessão. Aí você pode falar, mas as referências? Bem, aí como a inteligência artificial, como eu falei para vocês, ela se torna sedutora porque ela faz tudo para gente, você seleciona a frase em que você quer uma referência, olha para baixo, vai ter uma varinha mágica, ele vai pegar aquele trecho, a partir de tudo que ele leu, e ele vai te recomendar um artigo para que você cite exatamente naquele trecho. E isso acaba entrando no outro ponto que é importante, que é a questão da diferença que nós temos hoje, inteligência artificial, tanto no contexto de plágio, quanto no uso de inteligência artificial. É um ponto interessante a entender. De maneira geral, nas revistas científicas, ou obviamente dentro dos programas de pós-graduação, quando nós um aluno submete um trabalho para ir para a banca de qualificação, na tese, ou defesa, qualificação, defesa, geralmente a secretaria pega esse documento, passa a uma plataforma e identifica um percentual de plágio. Vamos lá. Um plágio nada mais é do que aquela informação que está em outro local sem a devida referência. Então, é um conceito em que eu me aproprio daquilo de maneira geral. Beleza. E, obviamente, as revistas e os programas acabam aceitando percentuais, que obviamente que podem ter plágio, tá? Beleza. Só que aí tem outro contexto, tá? O que efetivamente está sendo usado, eu já marco aqui com a pergunta do Pedro Novas, se utilizar IA para revisar ortografia, aspecto de coesão e coerência. Olha só, Pedro, a pergunta é muito boa. Por quê? A partir do momento em que eu escrevi o meu texto, tá? A partir do momento em que eu escrevi a minha introdução,
ou eu até mesmo escrevi um parágrafo sobre determinada teoria. A partir do momento em que eu pego essa teoria, a partir do momento em que efetivamente eu escrevi alguma coisa e eu peço para o chat GPT, por exemplo, aprimorar a clareza, aprimorar a lógica do texto, necessariamente eu já estou tendo um uso de IA naquele texto. Então, as plataformas hoje, para vocês terem uma ideia, tem uma plataforma chamada Originality, ou Originalidade em português, né? Nessa plataforma, na última reportagem que eu vi na semana passada, eu tenho que entender um pouco mais o algoritmo, eu sou meio curioso para entender o como, tá? Como é que as coisas funcionam. Eles estão dizendo agora que eles conseguem garantir com 100% de precisão se um texto é ou não é de inteligência artificial. Então, a partir do momento que tem essa discussão, para nós, enquanto pesquisadores, nós temos um ponto bastante importante a pensar no processo. Primeiro, qual o percentual que eu vou usar? Basicamente, hoje, nesse uso de inteligência artificial em pesquisa, um dos pontos que, de alguma forma, acabam sendo usados, até certo ponto, categorizados, são níveis. Então, percentual de alto, médio e baixo. Aí eu vou dizer, olha, 40% acerto, por quê? Efetivamente, eu vou pegar a melhoria, como o Pedro coloca, pede para melhorar, tirar adjetivo, tirar vídeo de linguagem, deixar o texto, por exemplo, mais fluente. Por quê? Necessariamente, para cada um desses pontos, o principal objetivo é que, obviamente, eu consiga aprimorar, tá? E aí acabam tendo alguns contextos, tá? Não sei se vocês vão concordar comigo. Eu sou hoje favorável, uns pontos que eu tenho discutido com vários colegas, em que nós temos que repensar, principalmente as disciplinas de metodologia nos programas de pós-graduação. A forma com a qual eu, por exemplo, eu tenho 42 anos, eu terminei o doutorado tem 7 anos. A forma com a qual, por exemplo, eu fiz o meu doutorado, o processo de pesquisa hoje, vocês não fazem mais. Vou dar um exemplo. Provavelmente muitos de vocês, talvez, eu não sei, né, que alguém estiver um pouco mais avançado, talvez, mas na minha época, por exemplo, quando eu fui fazer pesquisa, e talvez alguns colegas aqui também, nós fazíamos o mapeamento da literatura, e eu vou focar especificamente no fichamento, ou seja, aquela tabelinha do Excel, eu fiz isso na mão. Então, eu tinha que ter acesso a vários arquivos PDF, e aí eu tinha que, primeiro, ter o desafio de conseguir o arquivo PDF. E aí, há boatos que tem plataforma que você consegue o artigo aí. Tem plataformas aí que você não precisa ter acesso. E aí eu consigo pegar meu PDF, por exemplo, ia lá e conseguir fazer identificação. Só que imagina comigo um problema que eu tenho por trás disso. Às vezes eu gastava 2, 3 semanas para mapear 30, 40 artigos. E depois eu chegava, por exemplo, numa discussão de orientação e falava, olha, está aqui, eu consegui identificar problema de pesquisa, lacuna, método, fonte de dado, por exemplo, implicações da pesquisa. E aí, numa primeira reunião de orientação, fala, puxa, acho que ainda não está legal, a gente não tem um problema de pesquisa bacana. Tudo bem, o que eu vou fazer? Eu volto à plataforma, eu volto para Scopus, eu volto para Web of Science, eu volto para uma grande base de dados, refaço o meu critério de busca, né? E aí muitos de nós usamos os operadores booleanos, né? Uma palavra e a outra, uma palavra ou a outra, eu coloco entre aspas e tal, e aí eu refaço meu processo, e depois eu volto para conseguir descobrir se eu tenho uma literatura. Aonde que efetivamente nós estamos hoje em inteligência artificial? Eu coloco uma palavra-chave, ele gera efetivamente tanto um problema de pesquisa quanto a literatura que vai suportar isso. Qual que é a grande relevância desse processo? Porque necessariamente eu consigo, obviamente, ser muito mais ágil para conseguir achar informação. Então, quando eu digo efetivamente que nós precisamos repensar a disciplina de metodologia, porque muitos dos professores, obviamente me incluo nisso, nós não fomos formados com a produção da ciência com IA. Só que agora nós estamos sendo desafiados a ensinar a produção científica com o uso de inteligência artificial. Por quê? Tem um dos argumentos, principalmente se eu levar essa discussão de inteligência artificial para o contexto de educação, acho que é um ponto importante. Eles vão dizer que é o seguinte, enquanto professor, a primeira premissa que tem que se ter para trabalhar com inteligência artificial é a seguinte, os alunos que estão usando não estão trapaceando, né, que é a palavra traduzindo que ele coloca no artigo dele. Por quê? Em sua grande maioria, algo que vai se tornar cada vez mais importante para a nossa carreira, obviamente, enquanto pesquisador, é talvez pensar no seguinte, ó. Tão importante quanto eu ter artigo publicado é que eu seja citado. Eu quero que as pessoas leiam o meu trabalho. Obviamente, a gente poderia levar uma discussão, por exemplo, em que
grande parte de quem lê um artigo científico são outros acadêmicos, então nós ficamos meio quilhados em relação a grande parte do impacto em relação à sociedade, por exemplo. Mas, se efetivamente eu começo a fazer esse texto com essa qualidade, eu tenho que verificar como que aquele trabalho vai ter uma certa aplicabilidade. E, obviamente, parte dessa aplicabilidade está muito ligada ao time. Vou dar um exemplo. Se eu quiser fazer um trabalho hoje que, de alguma forma, eu tangencie a COVID, eu tenho que achar um fenômeno muito específico que efetivamente ninguém olhou ainda. Porque já estou falando de 4 anos, provavelmente, mais ou menos para trás, em que muita coisa foi publicada. Agora, se alguém quiser fazer um texto que fale sobre IA na ciência, que fale sobre o uso de IA na tua área, por exemplo, na área jurídica, tem muita oportunidade, porque muita coisa não foi escrita. Vou dar um exemplo para vocês. Eu atualmente tenho uma doutoranda, que é de administração, mas ela trabalha no Tribunal de Justiça aqui do Estado, e a tese dela é entendendo um pouco o uso de robô no contexto jurídico. Porque grande parte hoje dos robôs que estão funcionando, ele tem uma certa limitação. Primeiro tem uma questão técnica, que você tem que entender toda a legislação, você não pode entender tudo, você tem que ter muito contexto, são as leis que tem que se basear, e não no conhecimento de maneira geral. E isso, obviamente, acaba tendo uma limitação ética. Mas nesse processo, talvez o grande desafio ao longo de todo esse posicionamento na ciência é o time. Então, o uso da inteligência artificial necessariamente vai ser um dos principais elementos para que eu consiga efetivamente fazer com que eu consiga ter um texto. Volto ao meu exemplo. Se eu demoraria antes 2, 3 semanas para ter acesso ao material e depois para conseguir ter um problema relevante, o desafio agora não é literalmente numa reunião de orientação 30, 40 minutos, você literalmente mapeia a literatura inteira por meio ou de plataformas que trabalham com revisão da literatura, de perspectivas visuais. No site que eu passei para vocês tem algumas sugestões, Litmaps, Connected Papers, por exemplo, são algumas delas. E uma outra alternativa em que você pode, obviamente, explorar um pouquinho mais também, como eu falei com vocês e o Pedro Germano mencionou para nós, é List e outras plataformas que trabalham com essa perspectiva também. A Catrine pergunta se não é ético do ponto de vista acadêmico correção de texto. Legal. Bem, Catrine, obrigado aí pela pergunta. Numa expectativa hoje da produção científica, a correção ou o aprimoramento do texto não é visto hoje como um problema. Para vocês terem uma ideia, tá? Tem uma discussão, uma sugestão que eu faço para vocês, tentem pegar as revistas mais importantes de cada área do conhecimento, né? Obviamente, todos nós aqui estamos em áreas diferentes, né, do conhecimento. Tentem mapear os principais periódicos, as principais revistas das áreas e comecem a ler os editoriais. Até então, os editoriais das revistas acabavam sendo muito como um resumo do que tinha naquela edição. Então, um artigo publicado nesses 3 meses, né, trimestral, o artigo A é sobre isso. Não. Os editoriais agora, de alguma forma, começam a ser muito opinativos. Então, o editor-chefe acaba dando o tom do que ele entende e, obviamente, como ele está levando a revista para aquele caminho também. Então, vocês vão verificar que uma das discussões, e aí, como a minha área de administração, comecei a perceber que a inteligência artificial, ela é muito fronteira. Eu olho para a administração, mas eu vejo outras áreas, obviamente, muito próximas nessa discussão. E um pouco nesse contexto, que talvez possa efetivamente ajudar também, é que o pessoal está pensando mais ou menos o seguinte, Catrine, você vai fazer o teu texto, então você escreve com todas as limitações que nós temos, de uma boa coerência gramatical, uma boa coerência de maneira geral, e depois eu faço esse mesmo texto ir para uma plataforma de inteligência artificial. Então eu vou fazer a melhora. Melhore a argumentação, deixe mais claro, tire de linguagem, tire adjetivo, melhore a pontuação, enfim, aquela clareza em que, por exemplo, eu teria com o revisor nesse processo. E aí, quando você for fazer a submissão do teu documento, você vai mandar os 2 arquivos. Você vai mandar o arquivo que você, ser humano, fez, e aquele arquivo que a inteligência artificial operacionalizou. Por quê? Os revisores vão conseguir ter clareza de onde você estava e para onde você foi. E aí o processo vai ser muito mais claro e muito mais ético. Tanto que, para quem já teve oportunidade, por exemplo, de submeter artigos para revistas, e obviamente ele vai avançando, ele tem rodadas, a cada rodada que você tem que ativar a marcação do documento, que é justamente para ele conseguir olhar aonde estava e depois, obviamente, qual foi
o complemento ou a discussão um pouco nesse sentido. E, claro, dentre as discussões também que estão acontecendo, a partir da boa pergunta aqui da Catrine, é uma discussão em relação também a como que efetivamente eu vou quebrar barreiras, por exemplo, do idioma. Por exemplo, se eu faço uma pesquisa para a minha área do conhecimento, em geral, nós colocamos um filtro, por exemplo, de que só quero textos em inglês, ou só quero textos em português. Eu acabo considerando tudo aquilo que não está em determinado idioma. Parte das discussões hoje, necessariamente, em relação a discussões, o algoritmo está aprendendo. Então, se ele está aprendendo, o idioma para ele é de menos. Ele vai conseguir fazer leituras e, obviamente, uma série de aprimoramentos para que, obviamente, eu consiga ter clareza. Então, são alguns dos caminhos que, de alguma forma, acabam sendo mais tangenciados também. Agora, necessariamente, existe, assim que tudo que acaba evoluindo, obviamente, algumas limitações ao longo desse processo. Então, para vocês terem uma ideia em relação a pode e não pode. Essa aqui é uma imagem de um trabalho, obviamente, num contexto específico da área de zootecnia, mas só para vocês entenderem como que as coisas, de alguma forma, acabam gerando problemas. A grande parte hoje, em relação ao pode e não pode, está bastante ligado ao seguinte. Quando eu começo a gerar informações, aproveitando as perguntas, eu tenho que ter critério para fazer a avaliação. Então, vamos lá. A Cássia até havia mencionado aqui sobre a questão de vício, o uso do ChatGPT. Então, vamos imaginar o seguinte. A partir do momento em que eu sou especialista sobre um tema, então, se você estiver falando sobre métodos ou sobre uma determinada lei, né, mas o caso de muitos de vocês, mediante a resposta e mediante aquilo que foi gerado, eu tenho maturidade intelectual, conheço sobre aquilo e vou dizer, tá certo ou tá errado. Essa imagem, depois, se vocês jogarem na internet, o que aconteceu? Os autores pediram para a inteligência artificial gerar uma imagem que representasse a anatomia de alguns animais para argumentar parte dos achados do texto. Só que o que aconteceu? Eu, obviamente, não é minha área. O que me chamou a atenção foi olhando as reportagens, mas só para trazer o contexto para vocês. A partir disso, as pessoas que, obviamente, são especialistas nas áreas, nesse contexto da anatomia dos animais ali, eles identificaram que essa imagem, por exemplo, tem uma série de erros anatômicos, em que quando se começa a estudar efetivamente elementos, obviamente, internos, não faz o mínimo sentido a figura. Olha, o que acontece? Depois de todo o processo científico, depois do que o artigo é publicado, alguém levanta a bola e fala, opa, temos problema aqui. Aí o artigo é retirado, todo o processo científico é feito. Então, existe, obviamente, nesse ponto, que é outro aspecto para que nós possamos discutir, que é um pouco da maturidade em relação ao uso da inteligência artificial. Por quê? Obviamente, eu posso ter acesso a todas as plataformas de vocês. Só que, mediante o conhecimento que vocês têm, mediante a forma com a qual eu pergunto para a inteligência artificial, necessariamente nós podemos ter respostas totalmente diferentes. Se nós podemos ter respostas diferentes, isso, obviamente, vai estar muito ligado a como eu conheço o processo. Tanto que, novamente, usando o algoritmo, né, a inteligência artificial ajuda bastante nesse processo, é pensar mais ou menos o seguinte. Poxa, então quer dizer que agora a forma de fazer pesquisa ficou mais fácil? Ficou. Só que, obviamente, eu estou falando muito no volume de produção. Então, se eu pego uma imagem como essa, efetivamente eu vou ter que ter pessoas para conseguir identificar. E aonde que é a minha grande preocupação? Se eu, por exemplo, uso um algoritmo de inteligência artificial, mais importante do que usar um algoritmo é entender o processo científico. Aí eu volto à argumentação. Quando professores e alunos e a academia de maneira geral identificou o crescimento e a relevância do uso de inteligência artificial em pesquisa, talvez o grande desafio, não sei se vocês vão concordar comigo, é que agora, necessariamente, nós vamos precisar repensar e deixar, obviamente, cada vez mais claro como o processo metodológico ele é importante. Tanto que, comentando com alguns colegas, lendo alguns materiais publicados já, me chama a atenção como parte dos educadores começam a levantar a seguinte bandeira. É importante ensinarmos os alunos, é importante nós, enquanto pesquisadores, aprendermos pesquisa, digamos que no modo offline. Eu tenho que aprender a fazer um problema, eu tenho que aprender o que é o estado da arte, eu tenho que aprender quais são os elementos da minha introdução, os elementos de um resumo,
o que é importante ter em considerações finais. Depois em que efetivamente eu consigo dominar com clareza, efetivamente, cada um dos elementos que vão ser composto no texto para que tenha relevância e contribuição, pronto. Aí eu posso usar a inteligência artificial, até porque isso vai impactar muito no prompt que nós vamos usar. Vou dar um exemplo. No material que eu mostrei aqui anteriormente, se eu coloco assim, gerar uma introdução, o ChatGPT vai gerar. Agora, imagine que eu faça a minha introdução e na minha área, por exemplo, eles têm uma característica de dar ênfase ao contexto inicialmente. Ponto. Se eu determino no prompt de ênfase ao contexto, eu vou ter basicamente um professor para revisar o meu material. Então, eu vou ter efetivamente um ChatGPT para ajudar a avaliar se efetivamente todos os elementos necessários, efetivamente, eles estão sendo operacionalizados. Vou dar exemplo para vocês. Tem uma plataforma chamada de Paper Wizard, tá? Como se fosse o mágico do artigo, tá? Se vocês jogarem Paper Wizard na internet, é bem interessante lendo um pouco de como que a inteligência artificial ela tem efetivamente, acaba tendo dois lados, tá? Olha o que essa plataforma faz. Basicamente, você tem o teu artigo, tá? Você sobe e é uma plataforma que vai fazer toda a avaliação. É como se fosse um parecerista. Ele vai mostrar pontos fortes, pontos fracos, qual trecho que pode ser melhorado, qual a referência, obviamente, para que você vá e mergulhe. Bem, então é como se, poxa, antes de eu mandar para uma revista, eu já tenho um parecer, eu tenho muito critério para ser avaliado. Então a chance de eu conseguir melhorar e muito a minha discussão é ali. Legal. Só que aí lendo o fórum, eu gosto de ler o fórum para ver o que as pessoas efetivamente usam da plataforma. Como é que o pessoal está fazendo? Muito parecerista, muitos professores, pesquisadores mais sêniores estão avaliando o artigo, eles mandam um artigo para lá para ser avaliado e aquilo vira o parecer deles. Então, uma plataforma que tecnicamente foi usada para que eu consiga amadurecer minha pesquisa, eu tenho um feedback com a IA. A IA já leu bastante, já leu muito, ela conhece elemento, ela conhece características. Eu posso pegar e aprimorar o meu paper antes de submeter, ou numa etapa até mesmo de amadurecimento. Mas não, ela acaba sendo usada para otimizar, ou seja, eu não vou ler esse material aqui, não, vou gerar aqui, o ChatGPT faz minha avaliação e eu sigo. Aí a gente começa a ter um grande problema. A máquina vai começar a fazer a pesquisa. Até onde, efetivamente, eu vou mergulhar para conseguir conhecer efetivamente o processo científico. Então, de maneira geral, se eu pego esses principais elementos do uso de inteligência artificial, novamente, tentem sempre que possível pensar como meio e não fim. Ele vai ajudar a sua pesquisa, mas nós enquanto pesquisadores, necessariamente, nós vamos precisar cada vez mais dominar o processo científico, problema, objetivo, lacuna, estado da arte, para que as ferramentas façam exatamente a partir do meu ponto de vista. E, claro, a inteligência artificial, um comentário que eu sempre faço, como é que eu vejo para ser usado. E, obviamente, o exemplo que eu dou, eu me incluo nele, tá? Provavelmente todos nós aqui temos uma pasta no computador, artigos para ler. Aquele artigo que você vê na dissertação, você vê na tua aula, você está no grupo de pesquisa, você tem um monte de artigo, mas você nunca parou para ler. Por que eu vejo que a inteligência artificial tem que ser meio e não fim? Porque, necessariamente, eu posso usar a inteligência artificial para sumarizar os 150 artigos que eu tenho na pasta. Não tem problema. Só que, ao invés de eu ter um gasto cognitivo de ler 150 e descobrir que 20 estavam alinhados com o que faz sentido para mim hoje, a IA pode ter lido para mim 150, eu consigo interagir nessa lógica de prompt, quais são os artigos mais importantes para minha temática. E aí, necessariamente, eu vou parar e que leia 20 e 25, mas eu vou ler muito bem. Então, a IA não é para ler e acabar. Efetivamente, eu vou interagir também aí ao longo desse processo, de maneira geral também, tá? Então, a pergunta também da Alicia, obrigado pelo elogio. Se existe algum grupo? Bem, basicamente, eu trabalho com perspectiva, tá, Alicia? Obrigado pela pergunta de inteligência. A gente pode bater um papo. O que eu tenho trabalhado hoje em específico, que tem me chamado bastante atenção, depois, se alguém quiser, no Instagram, eu posso passar o link, amanhã eu vou apresentar um pouco, uma pesquisa que está nos primeiros momentos, é uma perspectiva de inteligência humana e máquina, que tem questão de inteligência híbrida. Como que nós podemos juntar hoje, efetivamente, a inteligência do ser humano com a artificial para a gente poder avançar? Então, mais ou menos é que eu tenho tentado mergulhar, eu acho que tem um potencial bacana
de não focarmos só na artificial, mas ver como é que o ser humano pode fazer parte ao longo do processo, tá? Eu fico à disposição, será um prazer poder conversar também, tá bom? Bem, Ari, eu fico à disposição, então, muito obrigado aqui pela oportunidade, pela conversa, para poder estourar o tempo de vocês aqui do evento. Novamente, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder bater um papo e fico à disposição de vocês. Professor, muito obrigada mais uma vez. Eu acho que depois dessa fala aí do senhor, a gente vai ter que respirar um pouco, porque estamos todos chocados, né? Eu recebi mensagens aqui, inclusive, de colegas que estão acompanhando, né? E que realmente, assim, contribui muito, né? Eu, particularmente, eu gosto de usar bastante o Consensus. Já utilizei o GNAI também, mas desse confesso que eu tenho medo, porque eu tenho medo de ficar muito dependente e parar de escrever e desaprender a pensar, né? A gente corre esse risco também. Mas ótimas contribuições, professor, muito bom mesmo. Eu tenho aqui algumas questões também que eu gostaria de perguntar para o senhor, e convido também o pessoal que está acompanhando aí a compartilhar suas impressões também, a colocar algumas dúvidas aí para o professor. Mas a primeira questão, né, pode parecer meio boba, né, a dúvida, mas é com relação à questão, por exemplo, de eu de eu estruturar uma revisão integrativa de literatura, por exemplo, né? A gente teve a nossa primeira palestra foi sobre isso, e aí, puxando o gancho dela também, eu pergunto, né, se é possível utilizar qualquer ferramenta aí de inteligência artificial para pesquisa como uma fonte, né, ou mesmo uma base de dados ali de pesquisa para realizar essa revisão, né? Ou se seria o caso só de eu utilizar apenas como uma forma de auxílio, né, na leitura, aí, no resumo desses artigos. E qual a confiabilidade disso? Porque eu posso confiar mesmo que a inteligência artificial vai me dar, vai me informar exatamente o que tem naquele documento? Eu não preciso ter medo. Beleza, obrigado pela pergunta. Olha só, de maneira geral, talvez você concorde comigo, Ari, eu sempre digo o seguinte, ó, na academia, a forma de eu escrever, eu divido a responsabilidade do meu texto com um monte de referências. Então eu fiz alguma coisa, mas eu não assumo a responsabilidade. Eu falo, foi a Ferneda 2024 que falou. Eu vou dividir a responsabilidade. Por que eu estou fazendo esse comentário? São poucos artigos que começam a citar explicitamente o uso de IA no método. E isso pode ser um problema. Porque pode cair Por isso que eu volto à discussão que nós precisamos pensar IA com carinho agora. Por quê? Se cai na mão de uma pessoa que é contra a IA, ela vai entender que você fez o processo errado da integração da literatura com a IA. Porque não tem referência suportando isso ainda. Acaba sendo uma maneira, até certo ponto, mais experimental. Então, se eu pego, de maneira geral, existe uma plataforma chamada Semantic Scholar, tá? Então, Scholar Semântica. É uma plataforma que ela integra artigos da internet. Então, ela está conectada ao Wiley, conectada ao Science Direct, uma série de plataformas. Só que ela é uma plataforma que conecta, mas ela não é uma plataforma de dados. Então, eu não conheço ainda, por isso que pesquisador não pode falar que não existe, porque deve ter alguma coisa por aí. Mas eu não li artigos ainda em que fazem a menção a plataformas de IA como fonte de dado. Basicamente, ele acaba sendo usado como ferramenta do processo, tá? Outro ponto importante também. Quanto mais, até para o processo de revisão, quando eu uso, por exemplo, a plataforma como a Semantic Scholar, lembra que eu falei para você em relação ao acesso aberto no início? Se o artigo não está aberto, ou seja, para ficar claro, pessoal, quando vocês entram na plataforma, baixar um artigo, e você tem que entrar por meio de um usuário, ou até mesmo pagar para ter acesso, aquele artigo não é aberto. Tá? Você não consegue clicar e baixar o PDF. Nesse exemplo que eu estou dando para vocês, a IA não leu aquele documento. Ele não tem aquela informação. Então, se eu uso uma plataforma de IA, esses artigos em que não são abertos, a IA vai ignorar. Então, pode ser que no momento que você fizer a revisão da literatura, ele não pegou o que saiu. E outro ponto que pode ser um problema. Algumas plataformas de IA, eles não mapearam até o que saiu ontem. Algumas estão paradas em novembro. Então, a gente está falando um baita gap de pesquisa, né? Então, acaba sendo um problema. Algo que eu acho que vai ser tendência, e de alguma forma eu estou até me esforçando para escrever alguma coisa com alguns colegas,
é que nós possamos atualizar os protocolos de pesquisa com IA. Nós temos vários protocolos de revisão da literatura, revisão sistemática. Só que esses protocolos não falam como que ele é feito com IA. É como se eu pegasse o Excel, mas eu não faço mais na mão no Excel, por exemplo. Então, acho que um caminho também, até como forma de documentar e colocar essas referências no colo de alguém, vai ser por meio de protocolos validados com IA por enquanto. Maravilha, professor. Uma outra questão que eu já vi acontecer, eu já vi também publicado, né, em anais de evento, principalmente, eu não sei se em revista isso é possível, revista científica mesmo, indicar o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta aí, né, como autor mesmo. Eu não sei se é possível isso, se de fato é possível, se é recomendado ou seria o caso de indicar, por exemplo, abre parênteses, né, no caso de autor data, ChatGPT 2024, como é que, para evitar, né, esse tipo de, vamos dizer assim, de você acabar caindo, né, em uma detecção ali de conteúdo produzido por inteligência artificial. Né? Como que funciona essa questão? Beleza, vamos lá. O ChatGPT sai em novembro de 22. Alguns artigos vocês vão encontrar até meados de 23 o ChatGPT como sendo coautor. Então tinha Ferneda, Limonge e ChatGPT. Aí as revistas vieram e falaram assim, pode parar com isso, porque eu não consigo responsabilizar legalmente o ChatGPT. Agora, os autores eu consigo. Então isso foi proibido, hoje não pode mais. Então, colocar o ChatGPT efetivamente não. Tá? Você também é uma plataforma. O que o pessoal acaba, de alguma forma, colocando é o seguinte processo. Você vai dizer no teu método aonde você usou a IA. Então, por exemplo, o texto foi revisado, por exemplo, com o uso de ChatGPT, o referencial teórico foi identificado com a IA, o fichamento foi feito com a IA, esse é o processo. Mas, efetivamente, colocar as informações, não. Agora, outro ponto importante que você menciona. Os próprios algoritmos de IA, inclusive se vocês pesquisarem a própria OpenAI, que é a empresa que faz o ChatGPT, nem eles garantem uma plataforma que identifique o que eles geraram. Nem o próprio criador do algoritmo diz isso é com IA ou não é IA. Então, o que está sendo bastante mencionado hoje são os percentuais. Então, assim, eu vou pegar o teu texto e vou dizer, a partir de agora, dando exemplo, eu aceito até 60% de identificação de IA no seu texto. Ponto. Isso está sendo permitido. Então, é esse limiar. O grande problema são os algoritmos que vão identificar esse processo. Por quê? À medida que a OpenAI, por exemplo, está atualizando a sua base de dados para que nós possamos usar enquanto usuário do ChatGPT, ele está pegando mais informação. Então, imagine o seguinte, a forma com a qual você está escrevendo está avançando ao longo do tempo. Então, toda vez que eles atualizam, eles mudam também, eles estão aprendendo. Então, vai ficar meio que um correndo atrás do outro e nunca vão encontrar. Porque ele vai pegar uma forma com a qual a gente escrevia e nós estamos fazendo uma evolução. Então, também, até certo ponto, tem uma dificuldade de colocar. O que é uma tendência que eu tenho acompanhado hoje é isso. Eles vão tentar, de alguma forma, criar um critério, dizer X% pode, a partir de determinado contexto. Mais do que isso não vai ser permitido. Agora, para fechar um ponto importante, começa a sair uma série de artigos retratados ou noticiados em revistas que não informaram o uso de IA e as revistas começam a tentar fazer identificação e eles estão tirando o artigo de circulação. Então, eu publiquei um artigo e não falei nada. Beleza, depois a revista vai começar a adotar esses protocolos. Se ele identificar, ele vai te noticiar. Isso, obviamente, fica feio. Então, é bom, de repente, uma carta ao editor, você falar que usou, seja transparente ao longo do processo. Acho que é uma forma de criarmos uma cultura também mais transparente para o uso. É muito legal, professor. Inclusive, né, o senhor falando, lembrei de parte da sua fala sobre os avaliadores, né? Os avaliadores estão usando também a inteligência artificial para fazer as avaliações, então daqui a pouco a gente vai ter que fazer a avaliação da avaliação da avaliação. É um negócio meio louco, assim, né? Mas a gente tem algumas dúvidas aqui também no chat, que eu vou compartilhar aqui na tela. Uhum. A Carla Lerim, colega nossa aqui do doutorado, pergunta, por exemplo, né, se eu pedir para o ChatGPT corrigir um artigo inédito, que é meu,
que eu escrevi. Posteriormente, esse material que eu disponibilizei na plataforma poderá ser replicado em outras pesquisas para outras pessoas? No caso, é como se o ChatGPT roubasse ali o conteúdo. Eu subi o arquivo, fica público, ele tem como, sei lá, disponibilizar de alguma forma para em algum momento e utilizar dessas informações? Excelente. Obrigado, Carla, pela pergunta. Se eu te respondesse semana passada, eu diria que não, tá? Assim, novamente, aprendendo com o pesquisador, não posso generalizar que eu erro, mas até então eu não tinha encontrado nada que garantisse 100% de isonomia, tá? Mas eu vou fazer um contexto para te ajudar aqui. Salvo engano, em fevereiro desse ano, talvez eu esteja errado com a data, mas nós tínhamos uma plataforma do Google chamada de Bird. E basicamente, quando nós acessávamos, tinha uma nota, um disclaimer em cima, dizendo, aqui, tudo que você fizer e usar de arquivo, eu vou aprender com isso. Beleza. Quando o Gemini entra nessa migração de plataforma do Google, eles tiram essa informação. Então, não é claro ali. Se vocês forem nos facts da ChatGPT, do OpenAI, já me diverti lendo ali, eles não são claros se efetivamente eles vão usar a informação que eu estou subindo. Por quê? O que eles argumentam nos manuais, que eu já tive a oportunidade de ler, é o seguinte. Ele compara o que ele está lendo com o conhecimento dele. Então, você subiu o seu texto hoje, ele vai aprimorar aquele argumento com o que ele leu na base até aquele momento. Bem, só que não fica claro se efetivamente aquilo que ele está lendo, ele vai atualizar a base. Tecnicamente, não. Por que eu disse que isso não saiu? Tem uma IA chamada de Claude, C-L-A-U-D-E, que saiu essa semana, um modelo excelente, tá? Dizem que está performando muito melhor do que o ChatGPT. Só que, infelizmente, ela não está no Brasil ainda. Eu tive acesso via VPN e tal. Ali os caras estão sendo muito claros em que tudo que está sendo usado, eles vão colocar como forma de aprender com maior velocidade. Por quê? O ChatGPT acaba tendo um delay de conhecimento. A cada vez em que ele faz uma atualização, tipo versão 3, aí foi para o 4, agora está no 4O, né? A cada vez que faz isso, é como se tivesse um banco de dados e ele está aumentando o banco de dados. O que o Claude vai conseguir ser muito mais rápido? Basicamente, ele tem uma informação, você faz a consulta, ele vai aumentando. Então, é tipo em tempo real que ele está conseguindo fazer o aprimoramento. Só que, obviamente, entra uma série de discussões. Nesse ponto, o Brasil está muito bem, que é LGPD no processo. Poxa, eu não quero que você aprenda com o meu documento. Mas aí, será que eu vou ter uma opçãozinha, check? Não aprenda com o meu documento. Leia e jogue fora. Como é que vai ficar isso tecnicamente ao longo do processo? Então, tem uma discussão que, novamente, já tem uma plataforma chamada Arxiv, A-R-X-I-V, em que ela trabalha muito com artigo aberto, muito da área de computação. Já fiz várias buscas por lá. Até então, não tinha encontrado nenhuma argumentação dizendo, não suba o documento que perde o ineditismo, tá? Mas pode ter sido alguma coisa, cara. Então, até então, não tinha visto só essa que eu li ontem, inclusive, desse algoritmo que atualizou. Obrigada, professor. Seguindo aí na mesma linha, o Bruno, também colega nosso do doutorado, pergunta se, na visão do professor, os direitos de propriedade intelectual vão ser muito impactados pela inteligência artificial. Excelente pergunta, Bruno. Você deve ter visto, cara, talvez há um ano e pouco atrás, o Washington Post, os principais jornais do mundo, meteram um processo na OpenAI. Por quê? Qual que é a crítica? E aí a resposta é sim, muito. Olha só o argumento. Como é que o ChatGPT aprende? Com tudo que está na internet. Então ele aprende com blog, ele aprende com site, ele aprende com rede social. O que o Washington Post falou? Pô, sacanagem, eu venho aqui, eu pago meus repórteres, pago meus jornalistas para eles fazerem uma peça, escrever. Aí o ChatGPT vai, pega aquele texto sem pagar nada, aprende e usa aquele conhecimento. Acabei de matar questões autorais aqui, a intelectualidade do processo. Então agora está fechado. Tecnicamente a IA não pode mais pegar aquela informação. Aí eu vou te dar um outro exemplo também ligado à ciência. Tem uma plataforma, talvez vocês conheçam, chamada de ResearchGate. É uma plataforma que os pesquisadores, em geral, sobem arquivos e trocam. Algumas plataformas, algumas editoras, agora, quando você tem um artigo publicado nas revistas, você tem que assinar mais um documento lá, mais uma linha, dizendo que você não pode compartilhar aquele documento, e nem mesmo na rede dessa, nem na rede tecnicamente pesquisadores, porque o direito de concessão, quando você publica o artigo, é da editora. Só que aí, assim, cara, por que eu acho que é um problemão de propriedade intelectual? Poxa,
Quando eu escrevo um artigo, o que eu mais quero é que as pessoas leiam. Se começa a fechar demais, ninguém vai ler o trabalho. Então, a chance disso ter impacto acaba sendo muito menor. Por isso que o movimento hoje de ciência aberta, ele meio que tenta quebrar essa barreira. Tudo que eu faço, todo mundo vai ter acesso. Então, esses direitos de propriedade intelectual, a IA, o que tiver na internet, a IA vai pegar. Então, acaba sendo um grande desafio. E, obviamente, para o bem e para o mal. Ele vai aprender coisas positivas e negativas também nesse contexto. Professor, temos mais uma pergunta aqui do Daniel, também doutorando aqui da casa. É pecado usar o ChatGPT para fazer a introdução de um paper a fim de informar o que será tratado em cada capítulo? Aí a gente tem uma questão, né, professor? Daqui a pouco todo mundo está indo para o inferno, né? Tá mais, exatamente. Assim, acho que é legal a pergunta, Daniel, para a gente poder pensar o seguinte. Assim, ó, a visão de professor, cara. A gente tem que aceitar que está todo mundo usando. Não adianta falar, não, tampar os olhos, não, ninguém está fazendo, tá? Eu vou te contar um negócio, né, cara, que ninguém nos ouça. Professor também usa, pesquisador também usa. Vamos parar de achar que é só aluno, cara. Todo mundo está fazendo esse negócio. Só que, novamente, tem que ser quais são os critérios. Então, vamos lá. O pecado, tecnicamente não, mas veja só. Se eu for seguir o protocolo ético de uso de IA generativa, eu não poderia, porque eles, pela tua fala de criar ou fazer, aí eu não poderia. Eu poderia melhorar, eu poderia editar, ou seja, você fez o texto e ele avaliou. Por quê? Como você fala assim, ó, porque olha só, se você for ter uma ideia de sumário para cada capítulo, então me dá uma ideia do sumário, quais são as seções e o que pode ter, beleza. Então, o capítulo 1 é sobre isso, o capítulo 2 é sobre aquilo. Beleza, o que a IA está te dando? Ideias. Só que depois o Daniel Salomão, o pesquisador, vem e escreve o conteúdo de cada capítulo. Aí, beleza. Aí ele volta para o ChatGPT. Então, assim, se a tua ideia for escrever o sumário, escrever o índice que você vai trabalhar, o ChatGPT te dá ideia, fechou. Não tem problema nenhum, porque ali são ideias. Agora, o texto que vai compor, não, ele tem que ser seu de acordo com o protocolo ético. A gente tem aqui uma questão do Pedro Germano, né, que acho que, na verdade, que tem relação com a pergunta anterior que foi feita, que os pesquisadores não pegam essas informações em plataformas públicas e usam nos trabalhos, bastando citar, e que a diferença é apenas que a inteligência artificial, né, no caso, seria a inteligência artificial que vai fazer isso, né? Perfeito. E que excelente. O ChatGPT também inventa. Isso é real. Perfeito. Ó, Pedro, Germano, excelente pergunta. Vamos por partes aqui, ó. Sim, os pesquisadores pegam tudo que está na internet, só que de alguma forma eles referenciam. Eu sei de onde vem. Tá? Isso é um primeiro, ou deveríamos saber, né? Ou deveríamos citar a fonte correta. Tá? Isso é o primeiro ponto, eu concordo contigo. Qual que é o problema? O ChatGPT tem como se dar uma configurada nele, mas em geral eu não sei aonde ele tirou. Tá? E é como a Maria falou agora, tem uma questão de que é alucinação. O ChatGPT, as plataformas de IA generativa vão te dar uma resposta, certo ou errado, ele tem que te dar uma resposta, ele serve para isso. Aí uma sugestão que pode resolver, que é uma IA também que usa o ChatGPT por trás, mas usa outras IA generativas, chamada de Perplexity. A plataforma do Perplexity, você faz busca exatamente a mesma lógica do ChatGPT, só que ele fala de onde vem. Então, esse trecho tá, e você clica ele, você sabe exatamente a origem. E o legal da plataforma é que você pode colocar, olha, eu quero que você pesquise em base acadêmica, em vídeo, em blog ou no Reddit, né, aquela plataforma muito forte nos Estados Unidos, você consegue fazer a origem lá. Então, de alguma forma, você evita isso com mais facilidade em relação à fonte do processo, tá? Mas eu concordo contigo. O que a IA vai fazer, o que tiver disponível, ela aprende, porque é a lógica do treinamento que eles tanto falam na base de dados. Concordo contigo. E a gente tem só mais um comentário aqui do Laureano, né, sobre essa questão que o professor comentou sobre a propriedade intelectual, né? E também uma questão, né, professor, sobre como tornar mais eficiente, né, esse auxílio do ChatGPT ou de qualquer outra ferramenta, né? Que é a questão de como você faz a pergunta, né? Porque, por exemplo, eu jogo lá no ChatGPT ou talvez no Gemini, né? Que é o do Google.
elabore aí um problema de pesquisa sobre o tema X. Né? Ele vai me dar uma resposta. Agora, se eu fizer indicações do tipo, você é um pesquisador do doutorado em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, orientando do professor José Sérgio, no caso, né? Sou eu. Formule uma pergunta de pesquisa sobre esse tema. Né? Acredito que nesse caso específico, com o comando correto, né? Ou mais correto, as respostas podem ser mais eficientes, né? Auxiliando melhor, vamos dizer assim, né? Sim, basicamente a lógica que o algoritmo vai pensar são em camadas. Então, se eu dou um contexto, se eu dou um nível de conhecimento, e se eu entrego uma tarefa, ele tende. Por que o teu comentário é muito bacana? Todas as pessoas têm acesso à mesma plataforma, que é a ChatGPT. Só que algumas ficam bravas que não conseguem, outras sim. Por quê? É a forma de perguntar. Aí eu vou te compartilhar uma informação. Como eu falei para vocês, eu tenho gostado bastante de estudar a IA como fronteira. Me chamou bastante a atenção que a IA na lógica de educação, alguns pesquisadores começam a colocar no plano de ensino, eles estão dando pontos para os alunos a partir da avaliação do prompt que eles usam na IA. Então, 10 pontos, eu vou te dar um ponto, mas você, como aluno, tem que me mostrar todo o prompt que você usou na disciplina. Qual que é a argumentação? Exatamente como você falou. Se você é claro na pergunta, se você delimita o contexto teórico, se você delimita a aplicabilidade, você conhece sobre aquilo. Por quê? Todo mundo está usando a IA no processo. O que o Laureano coloca também em relação à internet, acho que é um outro grande desafio, né, até amarrando com o que foi comentado um pouquinho anteriormente, que obviamente que talvez seja o grande desafio desse processo, qual a qualidade das informações que a internet, que a IA está aprendendo. Isso talvez seja o grande desafio. Por quê? A IA não tem juízo. O que eu falo para ela que é verdade, ela vai replicar para frente. Por isso que tem uma série hoje de problemas aí, inclusive o pessoal da área de antropologia, sociologia tem bastante estudo nesse sentido hoje, que é justamente você consegue levar a parte de preconceito, racismo, todas essas questões ruins da sociedade, está levando para a IA, porque a IA está sendo carregada com essa informação. Então, saber efetivamente a fonte, aonde, como a Laureano falou, o TED, por exemplo, né, o TED Talk, ou obviamente algum outro ambiente, qual que é a curadoria daquela informação? E aí cabe compartilhar uma informação com vocês. Lendo e conversando também bastante, o que me chama a atenção? Talvez uma das tendências que eu acho que vai acabar acontecendo, o problema é que, se eu fosse colocar os dois custos maiores para IA hoje, o primeiro é o treinamento da base de dados e o segundo é o custo de máquina para processar a brincadeira. Mas uma tendência que eu estou vendo é cada vez mais nós temos IA contextuais. Exemplo, no Brasil nós temos uma IA chamada Maritaca, salvo engano o pessoal da Unicamp, em que é uma IA que trabalha apenas com o contexto brasileiro. Se vocês pegarem do próprio Ministério da Justiça, eles estão criando IA também, se não me engano, acho uma R2, salvo engano, que é específico para o contexto do direito. Ou seja, cada vez mais as inteligências artificiais generativas, essas que a gente acaba fazendo com o prompt, necessariamente, elas vão estar muito mais atreladas a contexto, justamente para blindar um pouco esse processo. Eu não quero que você pegue um TED porque não tem validade, mas eu quero que você pegue a partir da literatura, de determinada doutrina, aí vai fazer sentido. Agora, tem um custo para esse processo, mas eu acho que de alguma forma evita um pouquinho esse comentário bacana que o Laureano fez. E aqui um comentário também do João Augusto, que também é colega aqui do doutorado, né? Ele fala que em breve, né, se autorizar que a inteligência artificial acabe fazendo todo o processo da pesquisa, nós não serviremos para nada, né? Corremos esse risco. Ou não, né? Não sei. Então, acho que tem um ponto, João, para a gente poder pensar junto, que é o seguinte, cara. Vamos levar uma lógica de ciência da computação, questão emocional, cognitiva. A máquina não vai conseguir sentir nada, tá? Tem uma discussão que sim ou que não, mas eu acho que não. Mas vamos lá. Como que eu conseguiria passar, por exemplo, meu mestrado foi no Sul, um pós-doutorado também.
Quando eu vi o que aconteceu com a tragédia que aconteceu recente com o Sul, aquilo me sensibiliza. Mas como é que eu passo isso para a máquina, para fazer a pesquisa sobre isso? Por isso que pode ser obsoleto em relação, obviamente, ao volume de aprendizado. Mas o amadurecimento de você conseguir achar um problema de pesquisa que tem impacto social, cara, eu acho que a IA não vai conseguir tirar a gente. Porque as pesquisas que vão tentar agora melhorar a questão do Sul por causa de toda a tragédia, a máquina não vai conseguir entender a realidade que está lá. Mas quem foi atingido, quem está todo envolvido naquele contexto, nós vamos conseguir pensar, poxa, acho que eu tenho que resolver assim, assim, assado. O que a IA vai ter? Ela tem um monte de informação. Então, pega esse bolo de informação e me ajuda a pensar como resolver esse problema. Eu acho que o caminho, sim. Agora, se, né, João, um ponto positivo, se nós formos pensar em que a tendência é usarmos a IA para pensar para a gente, aí nós vamos perder lugar muito rápido. Que é a questão da criticidade do pesquisador. Como eu falei para vocês, a IA não pode, ela pode me ajudar a identificar os artigos para eu ler, mas ela não pode ler tudo e o que a IA me falou que está tudo certo. Eu acho que tem um processo de amadurecimento também nesse caminho. Aí, nesse comentário aqui do João, até me lembrei da pesquisa, que acho que até o João participou da palestra do professor Ilan, que ele é um procurador, se eu não me engano, do Ministério Público do Trabalho, e ele, parte da pesquisa dele, empírica, foi dirigir Uber, para se sentir na pele ali, né, do trabalhador mesmo. Então, nesse caso, né, seguindo a linha aí também do que o professor falou, a inteligência artificial nunca poderia ter essas percepções, né? Da vida real, realmente. Por exemplo, em marketing tem um estudo muito famoso, porque essa técnica a gente chama de etnografia, né? Você se coloca no lugar para viver de acordo com o seu objeto de estudo. Um pesquisador queria estudar como é que era a comunidade da Harley Davidson, ele comprou a moto e entrou. É o que você falou, são percepções em que eu não consigo colocar na máquina, não consigo textualizar. Mas, obviamente, eu consigo colocar elementos e, de alguma forma, eu consigo pensar em volume depois para avaliar. Mas o que você falou, poxa, eu vou sentar aqui e vou tentar entender dores, percepções, medo, e aí, obviamente, são questões mais emocionais. Maravilha, professor. Mais alguma dúvida? Podem deixar aqui no chat. Professor, eu agradeço muito a disponibilidade do senhor mais uma vez. Informar aqui o pessoal também que está acompanhando a palestra. Já disponibilizei o link da presença, a lista de presença. Amanhã também nós teremos mais 2 palestras, então não deixem de acompanhar. Todas as informações também estão sendo passadas por meio do e-mail de vocês. Todos devem estar inscritos no evento, tá? Então, professor, muito obrigada e até mais, pessoal. Imagina, obrigado, pessoal. Fico à disposição, então. Bom evento a todos.